Graça e paz, eu me chamo Wilson Júnior e seja bem-vindo a mais uma breve reflexão da série Tabernaculando. Hoje eu quero falar de dois caminhos que são opostos entre si: a via da graça e a via da religiosidade. Para tanto, eu quero usar aqui João capítulo 4, versículo 3 e 4, que é uma história muito conhecida sobre a mulher samaritana, mas hoje nós iremos nos delimitar nesses pequenos versículos. Os próximos vídeos, provavelmente, nós falaremos mais sobre esse episódio tão extraordinário. Mas aqui eu quero me deter nesses dois versículos, versículo 3 e 4 do capítulo 4, que diz assim: Assim, deixou a Judéia e voltou para a Samaria. Aqui está falando de Jesus. Jesus estava na Judéia e os fariseus souberam que os discípulos de Jesus estavam batizando e ficou um ambiente meio que incômodo para o Senhor ficar. Então ele sai da Judéia, que é o sul, e vai para a Galileia, que é o norte. E entre a Judéia e a Galileia tem a Samaria, que fica no meio. E o versículo 4 fala assim: no caminho teve de passar por Samaria. Em algumas traduções fala: foi necessário passar por Samaria. Não era curta a trajetória. Geralmente os judeus faziam uma trajetória muito longa. Lembre-se que da Judéia para a Galileia tinha Samaria no meio. E existia basicamente duas rotas. A primeira que os judeus mais faziam era uma rota por fora de Samaria, dando uma volta pela Transjordânia. E essa rota, ela custava praticamente o dobro do tempo do que os judeus poderiam gastar passando por Samaria. Por Samaria, os judeus praticamente gastavam uns 3 dias de viagem até chegar a Galileia. Pela Transjordânia, esse percurso dobrava. No entanto, apesar do desgaste, apesar do tempo, do investimento financeiro, os judeus preferiam passar pela rota alternativa, que era mais longa. Tudo isso pelo ranço histórico, racial e pela religiosidade dos judeus. Então observe que quando João fala que foi necessário Jesus passar por Samaria, ou na NVT, que é a versão que eu estou usando, no caminho teve de passar por Samaria, está falando que Jesus teve uma rota, apesar de ser necessária na narrativa de João, não era uma rota única. Havia opção. Então não foi necessário por uma questão geográfica de ser a única rota para a Galileia. Mas foi necessária porque Jesus, e isso a gente vê muito nos evangelhos de João, tem muita sintonia e harmonia com o Pai. E a gente vai perceber nos próximos vídeos que foi tudo proposital. A hora, o tempo, o lugar que Jesus para, aonde ele passa, para que no final desse capítulo a gente venha observar uma grande colheita de pessoas sedentas pela água da vida. Então Jesus passa pelo caminho que não lhe é próprio, falando a partir do ponto de vista de que ele é judeu, porque os judeus não passavam por ali. Então o caminho da religiosidade é um caminho de segregação, é um caminho de separatismo, de divisão, que coloca pessoas que são consideradas inferiores para escanteio. E o caminho da graça trilha este caminho que os religiosos recusam para alcançá-los, porque eles não são menos merecedores do que os próprios religiosos da graça de Deus. Afinal de contas, Tito 2,11 fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem acepção. Então, a religião às vezes vai taxar um tipo de pecado externo, um tipo de pessoa que, nossa, vou sentar com ele, vou conversar com ele, vou me aproximar dele, ele é pecador. Então a religião cria uma sensação, uma autoilusão de que como se o religioso fosse melhor do que aquela pessoa. E com isso gera uma separação. E a igreja deve trilhar o caminho da graça, porque a igreja ela é essencialmente uma igreja missional, missionária. É um caminho
que leva a igreja ao encontro com o pecador e não à divisão. Então eu fico imaginando como que Jesus entrando na Samaria, os discípulos dando os passos seguintes, seguindo Jesus Cristo, talvez como que fosse passos pesados, né? Devagar, com muitas especulações. Nossa, nós estamos passando na Samaria. Isso é uma especulação, mas muito próprio da cultura. Não estou fugindo aqui com as especulações, mas é muito próprio, porque imagina, eles estão seguindo o Mestre. E aqui é uma lição muito importante. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos seguir os passos de Jesus, por mais que os passos deles venham a nos contrariar. Então, Jesus tomou uma decisão porque ele estava tão em harmonia com a missão que ele recebeu, que ele simplesmente desfez a rota religiosa. Chamou seus discípulos para aprender que com Jesus não há acepção de pessoas. E os samaritanos eram a pior espécie de pessoas para os judeus, por causa do fato de 7 séculos antes de Cristo, os samaritanos, que antes eram judeus de raça pura, né, de sangue puro, se misturaram com outros povos porque a Síria acabou com Samaria, levou um punhado de gente, mas trouxe outras etnias e ficaram ali residindo, e com isso misturou as raças. Então os judeus olhavam de cima para baixo, os samaritanos se consideravam desprezíveis e não tinha nenhum tipo de relacionamento. Mas Jesus quebra essa barreira e caminha em direção a Samaria, e aí nós vamos ver que vai acontecer uma grande colheita, uma grande bênção. Então nós temos sido mais religiosos ou mais graciosos? Temos sido mais santos ou pessoas que, apesar da santidade que Deus assim nos atribuiu pelo sangue de Cristo, não estamos nos separando do pecador, apesar de sermos separados para Cristo? Então nós precisamos caminhar essa trilha do encontro e não formar muros de divisões, mas construir pontes para chegar às pessoas que a própria sociedade ou que os próprios religiosos assim tanto desprezam. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilhe com mais irmãos, e que esta mensagem possa fortalecer e edificar a nossa fé. Paz.